Vamos continuar falando aqui no AgroTarde sobre o Plano Safra 22-23. E agora, então, nós vamos saber como a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil recebeu o plano. E eu converso, então, com o Alberto Araújo, que é representante da ASEBRA. Muito bem-vindo, Alberto. Boa tarde, Simone. Um prazer estar aqui falando com o AgroMais. Prazer é todo nosso. Então, Alberto, a pergunta de sempre, né? O plano atendeu as expectativas da associação? Olha, Simone, na nossa análise, o sentimento aqui é misto, tá? A gente entende que sim. No dia 29, o governo fez um anúncio aqui para o Plano Safra, né, 22-23, onde ele teve que fazer uma realocação grande nas contas orçamentárias. Então, se você olhar o resultado final, a gente conseguiu um acréscimo efetivo ano contra ano de 36% de aumento, para 340,8 bilhões de alocação, sendo que 72% dessa verba vai para custeio e comercialização e 28% para investimento em infraestrutura. Tá? O que a gente viu de uma forma estratégica do governo? Ele continua privilegiando aqueles produtores que têm, sim, a maior necessidade de recursos e de subsídios para recursos, né, que é o caso do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura, para aqueles produtores de porte menor, e para o PRONAMP, né, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Esses programas continuam com taxas interessantes, aí nós estamos falando de 5% a 6% no PRONAF e 8% no PRONAMP, né? Sabemos aí que a taxa básica brasileira está em 13,25, então o governo realmente privilegia aí, quem tem maior necessidade, e os demais produtores e cooperativas trabalhando com uma taxa de 12%, que comparada à taxa base não é ruim. Um ponto de ressalva que a gente faz é que, apesar do aumento substancial de 36%, quando você olha para o setor de cereais, ano contra ano, nas culturas principais brasileiras, soja e milho, em soja você teve um acréscimo de custo de produção de aproximadamente 42% ano contra ano. E no milho, 48%. Então, por isso que a gente diz que o sentimento é misto. A gente reconhece o esforço do governo, mas, ao mesmo tempo, a gente verifica que ainda não cobre todo o aumento ano contra ano nos custos básicos dessas duas culturas principais no Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê outras linhas aí, onde o governo procura também usar uma estratégia de transferir parte desse financiamento para a iniciativa privada, que seja aumento do uso de 50% para 70% de LCAs e CRAs, né, que são instrumentos financeiros que permitem o financiamento da agricultura com isenção de imposto de renda para quem está investindo, então uma ótima ferramenta, uma boa notícia, e ao mesmo tempo pensando num programa exclusivo de construção de armazenagem, onde ele destinou ali 5,1 bi para a construção de novos silos, tá? Num programa interessante, 7 a 8,5% de juros anuais, com 12 anos para se pagar e até 3 anos de carência. Mas olha só a escala brasileira. Esse programa, usando o limite de cada uma das unidades, que é de 50 milhões, dá para construir 100 unidades na capacidade máxima, né? E o Brasil ainda precisa muito mais. A gente tem visto colheita do milho ali no Cerrado, você vê milhos espalhados pelo chão, justamente pela velocidade com que se colhe e a falta de infraestrutura na região. Mas, de uma maneira geral, o programa sim foi bom e demonstrou um bom esforço do governo em atender à necessidade do produtor. Alberto, em relação aos investimentos aí, a construção de armazéns, a gente sempre fala aqui no AgroMais e mostra, né, alguns produtores falando dessa logística toda, da dificuldade até para, depois da colheita, para armazenar esses grãos, esses produtos aí, para até buscar depois um melhor preço, né, para não sair vendendo rapidamente, porque não tem onde guardar, porque lá na frente já está chegando a outra produção que ele vai ter que plantar ou colher. Enfim, é um estímulo, então, para o produtor ele construir mais armazéns nas propriedades, sendo que o Brasil precisa ampliar cada vez mais esses estoques? Perfeitamente, Simone. Você indicou aqui um ponto crítico brasileiro da logística, que é a necessidade de você ter um buffer, né? Isso é um local onde eu armazene temporariamente esses grãos para dar tempo de escoar. Hoje, o Brasil avançou muito na tecnologia de plantio e colheita. Então, a velocidade que se colhe hoje é absurda. E se você não tem um buffer para colocar isso sobre rodas, né? O Brasil ainda depende muito de transporte de carga por caminhões e, ao mesmo tempo, parte ainda pequena sobre ferrovias, você vê coisas absurdas, né? Você vê uma perda de qualidade de milho, que pela velocidade da colheita tem que ser destinado para o chão, fica ao tempo,
sujeito aí a chuvas, a perda de qualidade e, ao final, perda de rentabilidade para o produtor, porque você não tem incentivos para a construção de infraestrutura no país. E não só para armazenagem, como também para a construção de vias, né? A gente vê que existe um plano aí de ferrovia nacional, mas você foi num ponto extremamente importante, onde o governo já começa a demonstrar um pouco de sensibilidade para isso, tá? Vamos ver agora como que vão sair os planos para as ferrovias, que é um dos meios mais importantes de escoamento dessa produção hoje no Brasil. Em relação ainda a investimentos, né? Falamos dos armazéns, mas também a gente não pode deixar de falar do maquinário, né? Que é importante. Só que aí a gente já falou aqui com os outros especialistas, aí 12,5% em relação a essa taxa um pouco salgada aí. Você acredita que isso pode se tornar um empecilho, dificultar que o produtor ele renove a sua frota? A gente já ouviu também aqui que o maquinário está muito caro aí para atender, né, esses grandes produtores. Mas, enfim, qual que é a sua análise em relação? Olha só, realmente o maquinário é um investimento aí, que a gente fala investimento em CAPEX de médio prazo. E com essas taxas de juros no nível que estão agora, ele dificulta a renovação do parque. E o que é importante? As novas máquinas vêm com muita tecnologia que permite não só velocidade, mas também medição de que tipo de produto eu consigo plantar em qual momento. Então, isso para cereais é uma necessidade efetiva para aumento de produtividade no Brasil. Então, se a gente quiser ser competitivo, nós temos que olhar para o investimento em infraestrutura de uma maneira geral, tá? As máquinas, a sugestão que a gente tem dado aí para os nossos associados é que eles esperem um pouco mais, a gente sabe que é difícil, ou tentem contratar juros mais longos, tá? Mas o programa do governo, infelizmente, eles também obviamente tem a dificuldade de alocação de recursos e conseguiram vir no máximo a 12,5 aí para o programa de renovação de equipamentos nas propriedades, tá? Mas a gente entende que é uma extrema dificuldade e o Brasil precisa começar a pensar um pouco nisso, né? Talvez criar subsídios para a gente agregar valor mais na toda a cadeia da industrialização e principalmente da agropecuária, que é onde boa parte do PIB está instaurado no Brasil. Tá certo, Alberto, muito obrigada pela sua análise aí, para a gente já ir fechando aqui os nossos comentaristas, as análises sobre o novo Plano Safra 2022-23, que foi lançado esta semana. Eu conversei então com Alberto Araújo, que é representante da Associação das Empresas Cerealistas do Brasil. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui, Alberto, e até uma próxima oportunidade. Já te desejo uma excelente tarde de trabalho e também um excelente final de semana para você. A você também, Simone, um prazer falar com vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.